Opa, na dica rápida CodeIgniter de hoje, que é uma sugestão aí do nosso visitante, o Santiago Pereira. Ele quer saber como que funciona o Template Parser, vantagem em relação aos requires do header e footer. Tá? Bom, o Template Parser ele é um pouquinho extenso para a gente ver vários exemplos. Eu não vou conseguir abordar tudo aqui em 5 minutos, ou no máximo 5 minutos, numa dica rápida, né? Mas vou mostrar aqui o básico de como funciona o Template Parsing. Tá, porque ele é bem interessante, tá? Ele deixa o seu código, a sua view bem mais limpa, certo? E você consegue, inclusive, deixar o seu código tanto na view quanto no próprio controle um pouquinho mais limpo e fácil de entender, tá? Por exemplo, temos esse exemplo aqui, ó, tá? Como que a gente reproduziria ele? Você pode substituir, em vez de colocar, né, o echo, a tag PHP com o echo de uma variável que vem lá do controller, por exemplo, você pode fazer, em vez disso, usar esta maneira aqui, ó, usando as famosas chaves aqui, né? Você abre chave, fecha a chave, tá? E você coloca aqui uma variável, tá? Um nome que vem lá da view, certo? Então, por exemplo, aqui, ó, nesse caso no title, a gente estaria imprimindo aqui o conteúdo de uma variável chamada blog title. Aqui temos um título H2 que seria, por exemplo, blog heading, tá? Aqui temos uma iteração, um for each aqui, né? Itens que se repetem. Então, existe, por exemplo, um item chamado entradas de blog. Isso aqui define a abertura e o fechamento dele, e aqui dentro cada um dos valores, tá? Então, como é que a gente reproduz isso daqui lá no controller? É bem tranquilo, é bem fácil de entender, tá? Então, por exemplo, aqui no controller, o que eu tenho aqui? Ó? Primeiro passo que tem que fazer: a gente carrega, né, a biblioteca library através do load library, a parser. Tá? Depois a gente cria um array. Então, por exemplo, aqui é bem tranquilo. Se eu quiser preencher o blog title, eu simplesmente crio um índice aqui dentro do meu array chamado blog title e coloco um valor. Tá? Blog heading, mesma coisa, um valor. Tá? Então, esses valores serão substituídos aqui automaticamente pelo parser do CodeIgniter. Você não precisa colocar echo nem nada aqui. Tá? E aqui, nesse caso, uma interação, como que funciona? Também é bem tranquilo, né? Então, você cria ali uma entrada chamada blog entries, por exemplo. Então, vai ser um índice, uma chave, né, na sua array. Tá? E dentro dessa array, ela vai ter uma outra array que tem os valores, né? Então, o nome desse índice que conterá uma array vai ser a abertura e o fechamento aqui do seu, lá dentro da sua view. Tá? E dentro desse array você coloca os valores que você vai representar. Então, ali vai receber uma array, né? E dentro dessa array, onde cada linha vai ser um valor possível. Então, por exemplo, ali dentro dessa array, a gente vai ter um índice chamado title, que vai ter o title 1, e um body, que vai ter um corpo, né? Por exemplo, que vai ser esse conteúdo. E assim por diante, você vai repetindo os valores e preenchendo de um banco de dados, por exemplo. Tá? Isso aqui, quando você faz desta maneira aqui e você chama desta maneira aqui, esse formato que ele vai detectar automaticamente que esses índices, esses valores aqui dentro, eles estão sendo repetidos, estão vindo de um array que existem vários valores, e cada palavra dessa daqui, né, digamos, cada palavra vai ser um índice daquela array, onde vai ser impresso o conteúdo na sua view. Tá? Então é assim que funciona. E se você fizer dessa maneira e chamar desta maneira aqui, ele vai imprimir daquela maneira. Tá? E uma última mudança aqui é o seguinte: em vez de você chamar o thisLoadView, você vai chamar, na verdade, o thisParser e parse. Chama a sua view normalmente e passa os dados para lá. Assim como a gente faz para uma view. Então, executando esse conteúdo, olha só o que aparece: o título 1, o corpo 1, título 2, corpo 2 e assim por diante. Certo? Então é bem tranquilo, é bem fácil de entender. Se você colocar, por exemplo, aqui, ó, se você colocar uma entrada aqui que não existe, digamos, vamos colocar aqui, ó, rodapé. Coloquei rodapé aqui, mas esse rodapé não existe aqui no controle. Olha o que vai acontecer. Ele vai repetir a sua entrada, tá? Exatamente como com as chaves. Então, cuidado com isso. E se eu colocar o valor dela aqui, né? Por exemplo, aqui, ó, rodapé, e atribuir um valor, daí ele vai funcionar, né? Então tem que ficar atento, isso daí, senão ele vai acabar repetindo, ele vai acabar repetindo aí, esqueci da vírgula, algum valor que você não quer que apareça lá no site, certo? Então é assim que você usa o básico do parser, tá? Em relação a includes do require do header e footer, tá? O CodeIgniter ele sugere que isso daqui ele é um pouquinho mais lento do que você usar o próprio PHP. Então, baseado nessa informação, eu acredito que você fazer um require, ou um include, ou um load de uma view mesmo, através do próprio thisLoadView do CodeIgniter, para incluir um header e um footer, seja mais rápido do que você tentar usar o parser. Tá? Então, pelo menos é isso que a gente deduz de acordo com o que o CodeIgniter fala para a gente lá no User Guide. Fechado? Entendido? Espero que tenha esclarecido as dúvidas do Santiago Pereira. Tá? Se você também tem sua dúvida, coloca nos comentários aí embaixo e eu posso fazer um vídeo sobre ela. Um grande abraço e até a próxima dica.